Que privilégio estar com vocês mais uma noite para continuarmos estudando o livro de Esther. Então, antes de iniciar, eu quero fazer uma breve recapitulação de tudo que nós vimos até aqui, e você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Hoje nós vamos ver o capítulo 5, estamos já na metade do nosso livro que estamos estudando. Nós vimos no sábado o capítulo 1 e falou sobre os reinos deste mundo, com uma festa. Esther começa com uma festa que dura 6 meses e depois mais 7 dias, mostrando que muitas vezes o reino deste mundo, a Pérsia naquele caso, podem ser atraente, Poxa, eles vivem em festa, vivem comemorando, isso parece ser legal, a ideologia deles, mas a gente viu que no fundo é uma ideologia vazia. Eles fazem festas, mas não conseguem preencher a vida do ser humano. Depois nós vimos que no capítulo 2 é a escolha da nova rainha, E nós vemos 2 personagens, Esther e Mordecai. E nós vemos que Esther e Mordecai não são aqueles personagens que nós muitas vezes pensamos. Às vezes eles são exaltados como heróis da Bíblia, mas até o capítulo 2 parece que é indiferente. Esther e Mordecai são pessoas que estão vivendo conforme a cultura do mundo, sendo judeus. E de outra maneira, colocando de outra forma, eles eram cristãos, mas não frequentavam a sua religião, não exercia a sua fé. Depois nós vimos o plano de Amã para exterminar todos os judeus, porque Mordecai não se curvou. Nós vimos que isso é por conta de uma guerra histórica entre os amalequitas e os israelitas. Depois nós vimos o capítulo 4, o pedido de Mordecai a Esther. Mordecai ele apela a Esther para que ela vá ter com o rei e faça algo de diferente, algo que ela tem a possibilidade de fazer, Ela estava naquele cargo para fazer o que ela deveria exercer diante daquela situação. Ela deveria buscar trazer livramento, mas Mordecai deixa bem claro: se Esther não fizesse nada, viria socorro e livramento de outro lugar. Ele tinha essa confiança em Deus. Nós vimos também que Esther estava 30 dias, há mais de 30 dias, sem ver o rei. Ou seja, ela era a rainha, ela tinha esse acesso, ela tinha essa autoridade, mas ela estava sem ver o rei. Então parece que aquela rainha não é tão poderosa, Parece que outras mulheres chamaram a atenção do rei, já que naquela cultura o rei tinha um harém, onde ele poderia satisfazer com elas. O tema de hoje, do capítulo 5, vai falar sobre convites e banquetes. Mas também vamos falar sobre prudência e moderação. Prudência e moderação são questões importantes, são ações importantes que devem ser levadas em conta. Antes de nós agirmos, nós temos que pensar bem. Temos que ter prudência e moderação. Vamos ler todo o capítulo e depois vamos entender um pouquinho mais sobre ele. A partir do verso 1, diz o seguinte: 3 dias depois que ela havia solicitado o jejum, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe prepararei. Verso 5, disse o rei: traga Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será concedido. Verso 7, Esther respondeu:
este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhe prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Verso 9. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real. Não se levantou, nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos, de como o rei havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Verso 12. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu não vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Só para agravar um pouquinho a situação, essa tradução como forca em hebraico pode ser também como aquele objeto de tortura de empalamento. Empalamento era uma estaca que você enviava a pessoa e aquela estaca com o tempo ia atravessando a pessoa. Então poderia ser uma forca, como também poderia ser uma estaca. Mas aqui nós vemos a rainha Ester. Fazia 30 dias que ela não via o rei. E esse rei, ele é orgulhoso. E mexer com o orgulho do rei é delicado. Porque você lembra, ele não tem problema de substituir a sua rainha. Um estalo de dedos, ele já muda e escolhe outra. Ele não tem problema. Ele trocou Vasti, ele pode trocar Ester também. E ela decide falar com o rei. Nós vimos que ela pediu para que o povo jejuasse por ela durante 3 dias. E depois disso ela toma a atitude que ela já tinha decidido a tomar. Ela vai diante do rei. Imagina só Ester diante do pátio daquele palácio, próximo ao trono do rei. E se vocês lembram ontem, se o rei não estendesse o cetro, ela seria morta. Se o rei não aceitasse a presença dela, ela seria morta. Então ela toma aquela atitude, mesmo 30 dias, mais de 30 dias sem ver o rei, ela decide ter com ele. Interessante que o rei estende o cetro. Ele tem misericórdia de Ester, conforme diz o texto. Ester, ela se arrisca. E em muitas ocasiões nós também teremos que nos arriscar. Seja no trabalho, na faculdade, no lar, no nosso coração também. Temos que arriscar algumas questões. Muitas pessoas escondem quem são, e escondem as suas atitudes, não agem porque tem medo. Mas nós vimos que nós temos que ter ousadia para agir. Muitas vezes nós não queremos fazer as escolhas, queremos que Deus diga para nós o que devemos escolher, porque nós somos covardes. Nós queremos colocar a culpa em Deus caso as nossas escolhas deem errado. Mas Esther, ela é ousada, ela está agindo. Interessante que, apesar de todos esses problemas que ela está enfrentando, existe um problema ainda maior. Um problema que está enraizado no coração de Esther, de Mardoqueu, de Assuero, do povo judeu e também no nosso coração, que é o pecado. Sabe, Esther, diante do rei, ela foi poupada. Diante do rei Assuero, ela foi poupada. Mas Cristo Jesus, quando ele se comparou, quando ele compareceu diante de Pilatos, diante de Deus também naquela cruz, mesmo sendo inocente, ele não foi poupado. Esther, ela era pecadora e viveu. Jesus, ele não pecou e morreu para que eu e você tivéssemos acesso ao trono do rei, ao trono do nosso Deus. É interessante essa comparação. Hoje nós podemos ir diante do trono de Deus. Sabe, quando o rei Assuero vê Esther chegando,
ele sabe que ela não foi lá dar um bom dia, porque ele sabe os riscos que tinha. Havia um soldado com um baita de um machado bem afiado, para executar qualquer pessoa que tentasse se aproximar do rei, sem a sua permissão. Sabe, o rei sabia o risco que ela estava correndo. E nós vemos também que ele faz uma promessa. Ele fala assim: olha, o que você quer? Qual é o seu desejo? Se for até metade do reino, eu te darei. Olha só, tudo que ele tinha prometido a ela. E ele faz essa promessa na frente de todas as pessoas que estavam naquele trono. Mas existe um perigo aqui. Qual que é o perigo? Ela foi pedir pelo seu povo, porque havia um decreto de que eles seriam executados. Todos os judeus de todas as províncias seriam mortos. E quando ela vai diante da presença do rei, ela tem que ser bem sutil. Ela tem que agir com prudência, porque da maneira que ela pedir, ela pode acabar correndo mais risco sobre a própria vida e trazendo mais risco também para o seu povo. Então nós vemos Esther decidindo falar com o rei e ir até a presença do rei. Interessante que a lei dos médios e persas eram irreversíveis. Não tinha como o rei alterar aquela lei. Já havia sido selado, já havia sido decretado, e todas as províncias já estavam sabendo daquela execução que teria. Mas mesmo assim, Esther ela age com prudência. Ao invés dela falar direto, mesmo o rei oferecendo metade do reino dele, ela fala o seguinte: olha, você e Amã não gostariam de se juntar comigo numa refeição que eu vou preparar? E o rei aceita. O rei estava proposto a oferecer metade do seu reino. O que é um jantar com Amã? Então nós vemos aqui ela agindo com prudência. E Amã é convidado para essa refeição. E o rei sabe que não é só um banquete, tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa que ela ainda não revelou. E então nós vemos a humildade de Esther e a sua enrolação também, tentando enrolar o rei. Sabe, nós vivemos em um mundo hostil e temos que ter prudência no como vamos agir e o que vamos falar, o que vamos postar nas nossas redes sociais, o que vamos postar no Twitter, as fotos que vamos postar no Instagram, porque hoje o mundo, da mesma maneira que na Pérsia, é hostil. E as pessoas podem interpretar de maneiras diferentes. E Esther sabia disso. Ela estava vivendo em um mundo hostil. Sabe, para a gente crescer com prudência, semelhante a Esther, nós temos que nos apegarmos, ler a palavra de Deus. Temos que aprender com pessoas prudentes também. Nós temos que andar com o povo de Deus. E lembrar que em todas as situações, lembrar que a Pérsia é um mundo hostil. O mundo em que vivemos, semelhantemente, é um mundo hostil. E nós devemos depender de Deus. Depender de Deus a todo momento. Mas essa história, o capítulo 5, também nos traz uma outra narrativa importante. Amã, depois que sai daquele banquete, ele sai todo orgulhoso, todo feliz, mas ele olha para Mordecai e ele pensa: poxa, eu tenho tantas coisas, mas o que eu queria mesmo, só vou ser pleno mesmo, só vou ser feliz quando aquele homem morrer. Interessante que Amã, ele tem tudo, mas ainda tem uma coisa que o faz infeliz: Mordecai. Sabe, a idolatria e a infelicidade andam juntos. A idolatria e a infelicidade andam juntos. Sabe, porque muitas vezes nós queremos preencher o nosso coração com coisas que só Deus pode preencher. Sabe, a mãe estava preenchendo seu coração com a idolatria do poder. Só que quem busca poder a todo momento nunca vai se satisfazer. Quem busca riquezas vai correr constantemente atrás de riquezas, mas nunca vai satisfazer. Da mesma maneira, quem busca beleza vai morrer dia após dia, vendo-se envelhecendo, vendo uma nova ruga, uma espinha surgindo, um fio de cabelo branco, fazendo uma cirurgia, fazendo outra, e nunca vai satisfazer. Essas coisas terrenas não podem satisfazer o espaço do nosso coração, que foi criado para que somente Deus possa preencher. E a pergunta que eu faço é:
Com o que você tem preenchido o seu coração? Talvez com a busca de riquezas, a busca da beleza, a busca do poder. E existem coisas boas que também podem se tornar idolatria. O trabalho pode se tornar idolatria quando você se dedica mais ao trabalho do que à sua própria família. E sucesso no trabalho não compensa o fracasso no lar. Talvez você tenha se dedicado tanto a ter um corpo saudável, mas muitas vezes tenha negligenciado outras áreas da sua vida. Quando Deus não está no primeiro lugar da sua vida, todas as outras coisas entram em desequilíbrio. Por isso nós temos que parar com esse auto-engano e entender que só Deus pode satisfazer o nosso coração. Tem uma frase aqui, eu gostaria que você completasse. Pense bem nessa frase. Diz assim, sim, eu sei que Deus me fez seu filho e cordeiro com Cristo e da gloriosa herança. Mas ainda assim, isso não vale para mim quando eu não tiver. Entendeu? Mais uma vez, sim, eu sei que Deus me fez seu filho e cordeiro com Cristo da gloriosa herança. Mas ainda assim, isso não vale para mim quando eu não tiver. E quando eu não tiver o quê? Pensa, muitas pessoas quando falam sobre a vinda de Cristo, dizem o seguinte: não, eu quero que Cristo volte, mas eu quero depois que eu me casar. Eu quero que Cristo volte, mas agora que eu casei, eu quero que Ele volte depois que eu tiver filhos. Eu quero que Cristo volte, mas eu quero depois que eu ver meus netos. Ou talvez seja, não, eu quero que Cristo volte, mas eu quero depois que eu tiver aquela promoção, depois que eu conhecer as Maldivas, depois que eu viajar para a Grécia. Muitas vezes a gente coloca limites, pensando que essa terra pode satisfazer e nos trazer tanta alegria que somente Deus pode trazer. Sabe, a esperança que nós temos é em Cristo. Nós vemos Esther tentando agir, mas nós vemos um risco ainda maior. Esther está cuidando para que o seu povo seja livrado daquele decreto. Mas ao mesmo tempo nós vemos que o seu tio, que cuidou dela, está correndo um perigo antes daquilo. Ela nem imagina. Ela nem sabe o que está acontecendo. A mãe está planejando matar Mordecai e ela nem sabe. Mas nós vemos nessa história, vamos ver um pouquinho mais amanhã sobre a providência de Deus. Eu gostaria de fazer mais uma comparação. Eu gostaria que você abrisse o seu livro, a Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. E aqui encerramos. Diz o seguinte: portanto, irmãos, Hebreus capítulo 10, verso 19. Diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aqui está falando um pouquinho sobre o santuário. Essa é a linguagem do santuário, mas eu gostaria de fazer uma comparação. Esther, quando ela foi ter com o açoeiro, ela estava com medo, sim, ela estava com um nó na barriga. Imagina só, ela poderia ser morta, mas o rei estendeu o seu cetro diante dela, teve misericórdia dela, como nós vimos o texto dizendo. Da mesma maneira, hoje nós podemos ter uma confiança, uma certeza que quando lá chegamos à presença do Pai, Ele nos ouve. Ele não nos ouve pelos nossos méritos, Ele nos ouve através dos méritos de Cristo.
Ele que inaugurou esse vivo caminho. É através do seu sangue que nós temos o acesso ao trono do Pai. Se você pudesse ir até o trono de Deus hoje, o que você diria? Qual seria o seu pedido? O que você falaria diante de Deus? A boa notícia é que você pode ir. E você pode ir através da oração. Quanto tempo você gastou em oração hoje? Quanto tempo você gastou em oração? Já parou para pensar? Nós temos livre acesso para conversar com Deus do universo, a qualquer momento, a qualquer instante. É garantido pelo sangue de Cristo. Mas quantas vezes nós temos feito isso? Qual é o tempo que nós temos usado para falar com Deus? E quanto tempo nós temos usado para as redes sociais, para as outras questões, outras coisas? Isso mostra onde nosso coração está. Quanto tempo você tem gasto em oração? Sabe, essa é uma semana de oração. Só que geralmente quando a gente faz semana de oração, a gente pensa mais na pregação. E vem semana de oração, passa semana de oração, vem outra e depois outra, semana da colheita, semana jovem, semana... E a semana de oração não vai mudar a sua vida. Ela pode te motivar, pode te ajudar. Mas o que vai mudar a sua vida é se você se apegar à palavra de Deus, dedicar tempo em oração. Oração não é apenas pela manhã, quando você para tudo e conversa com Deus, mas é constantemente conversando com Deus como você conversa com um amigo. E o desafio para essa semana de oração é que a gente tenha tempo para oração. Nós vivemos em um mundo hostil, vivemos em um mundo difícil, que temos que agir com prudência, com moderação, mas nós devemos viver nesse mundo dependendo de Deus, porque sem Ele é impossível. Neste momento eu quero convidar você mais uma vez para ter um tempo de oração. Assim como você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Neste momento, diga a Ele, ao nosso Senhor, o que Ele representa para você. Exalte o nome dEle. Deus é tão grande, né? Todas as palavras que podemos usar ainda não descrevem, porque Ele é sempre maior. E diante disso nos sentimos pequenos. Você tem essa oportunidade para dizer a Deus como você se sente na presença dEle. Essa é a oportunidade que você tem de mais uma vez pedir perdão pelos pecados que você ainda não pediu perdão. Perdoa-nos, Pai. Assim como Esther, Mordecai, nós também somos pecadores. E o Senhor é tão grande, tão poderoso. O Senhor age nos bastidores da nossa vida, mesmo quando pensamos que o Senhor está ausente, mas o Senhor sempre está lá. Senhor, obrigado porque através de Cristo, Teu Filho amado, nós podemos achegar ao Teu trono de graça. E temos tantas coisas no nosso coração para pedir, tantas coisas para falar. Mas, Senhor, nesta noite, queremos Te pedir de maneira especial que o Senhor nos ajude. Nos ajude a viver aquilo que o Senhor tem planejado para nós. A sermos ousados, assim como Esther, para desafiar, se preciso for, reis,
para que o teu povo prospere, para que a tua igreja cresça, para que a tua palavra seja espalhada até os confins da terra, Senhor. Nos use aonde estivermos, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, no lar, na rua, no ônibus, onde estivermos, Pai, para compartilharmos do teu amor. Senhor, já estamos mais da metade da semana de oração, mas nós queremos pedir que o Senhor nos ajude também a termos mais tempo contigo em oração, a estudarmos mais a tua palavra, a aprofundarmos mais nela. E é por isso que te pedimos de maneira especial o teu Santo Espírito, que o Senhor possa nos conceder uma porção do teu Santo Espírito, Pai. É um privilégio termos hoje, por isso nos conceda, Pai. Nos capacite para viver aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Nos ajude a fazer as escolhas certas. É isso que nós te pedimos. Desde já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor sempre faz de maneira bem melhor daquilo que nós somos capazes de imaginar. No doce nome de Jesus nós oramos. Amém.